Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula com muito carinho aqui, aguardando a liberação do sistema. Aguardando. Ok. Tá lindo, né? Bora. Legal, gente, valendo então. E hoje o assunto, gente, é um assunto muito importante, porque nós vamos falar, sim, sobre a lei do endividamento, ou superendividamento, como você queira. Daí surge, sim, um novo nicho de mercado para advogados e advogadas atuarem, para que pessoas possam, de fato, resolver questões de dívidas. Então vale muito a pena esse assunto de hoje, tá? Vamos juntos, quero muito que você aprenda tudo isso. Qual ação utilizada, o que podemos fazer e muito mais, tá bom? Então vem comigo, vamos lá. O que é o superendividamento? O que é essa lei? Como funciona? Então vamos conversar sobre ela. Então isso é muito importante. Vamos lá. Quando eu falo da lei do superendividamento, essa lei ela não é tão velha, ela é nova, ela é de 2021. Essa lei é a 14.000, anote aí, para começar. Vamos começar do começo. Lei do superendividamento. 14.181 de 2021. 14.181 de 2021. Essa lei surge como fundamento para obrigar o credor, isso mesmo, o credor, a parcelar dívidas, facilitar o parcelamento, a renegociação. E se não fizer, essa lei é usada como instrumento de ações, diversas ações, vamos conversar aqui, para que você consiga pagar as dívidas. Então essa lei, ela traz um cenário novo, onde os bancos... Lembra aquela ação que eu sempre falei nas aulas, né? Muitas vezes o cliente nos procura e fala: professor Júlio, eu quero obrigar o banco a parcelar, eu quero obrigar o banco a renegociar. E a gente não tinha na mão uma lei, uma legislação, uma fundamentação, uma ferramenta. Não tínhamos. A resposta era sempre a mesma: olha, uma tentativa. Vamos fazer uma ação de exigir contas para obrigar o banco a prestar contas. Vamos alegar que você não sabe o que está pagando, vamos alegar que você não sabe o que pagou, qual o valor da dívida, e vamos tentar um acordo dentro dessa ação. Uma audiência de conciliação, vamos tentar fazer que algo surja. Era a estratégia, não tinha outra. Era a única estratégia segura que não seria uma aventura jurídica. E aí vem, em 2021, a Lei 14.181, que traz a possibilidade, sim, dos bancos, credores de todos os gêneros, serem obrigados pelo Poder Judiciário, numa decisão compulsória, já tem jurisprudência, obrigados a parcelarem, a renegociarem as dívidas. Uma ação que permite a tutela antecipada, para tirar o nome do SPC, Serasa. Uma ação que permite a tutela antecipada, talvez até para tirar o protesto do cartório. Então, ou seja, muito interessante, né? Vamos lá. A lei do superendividamento, ela protege os consumidores que não conseguem pagar suas dívidas. Eles não conseguem pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo necessário para viver. Eu diria que essa lei é um binômio. Parcelar, vontade de parcelar, vontade de pagar, mas ao mesmo tempo manter a subsistência. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso viver. Então essa lei, das últimas leis que surgiram no Brasil, vejo essa lei como uma das mais inteligentes, mais interessantes e mais importantes para o cenário atual. Olha o nicho que nós estamos falando, gente. 70% dos brasileiros estão endividados. Hoje, eu te falo mais, hein? Eu acredito que essa pesquisa que foi feita em 2023, não reflete a realidade. Todo mundo é endividado nesse país, gente. Pouca gente tem o hábito de comprou, pagou. A maioria é endividado com renegociação de cartão de crédito, limite, financiamento de carro, de moto, caminhão, casa. Gente mulher. Por isso essa lei nos interessa. Porque é uma lei aplicada também nas dívidas imobiliárias.
Quando eu falo dessa lei, o grande objetivo dessa lei é promover a educação financeira, incentivar o crédito responsável, permitir a renegociação de dívidas e criar também mecanismos, ferramentas, instrumentos para evitar a exclusão social, porque o endividado ele é excluído socialmente. Ele não consegue crédito, não consegue comprar nas Casas Bahia, não consegue financiar um carro, uma moto, ou seja, ele está num buraco ali que ele não consegue. Imagina a pessoa que precisa comprar um carro, alugar um carro, não consegue. Para fazer Uber, para fazer alguma coisa, entregas no Mercado Livre, não consegue. Então, o objetivo dessa lei é proteger os consumidores vulneráveis, mas também idosos, analfabetos, doentes. Essa lei também cria um impacto importante no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor. Ela trouxe alterações, de fato. Dentro dessas principais características dessas alterações, eu diria que permite a negociação em bloco de dívidas. Isso se parece muito com a falência, ou melhor, a recuperação judicial, para não confundir. A empresa, a pessoa jurídica, ingressa com uma ação para poder criar uma ordem cronológica e pagar os devedores. Essa é a ideia da recuperação judicial. Eu diria que a recuperação judicial para idosos, consumidores, é a lei do superendividamento. Essa lei, tão questionada, tão polêmica, poucos advogados sabem atuar nessa área, não sabem nem que existem as ações, e muito menos a tese. Vamos conversar aqui, porque é o nicho de mercado. Essa lei ela garante que a negociação preserve, sim, um valor necessário para a sobrevivência, então o binômio que eu falei. Ela cria audiências de negociação entre credor e devedor, audiências de conciliação. Então você tem a possibilidade, numa ação dessa, ou num procedimento extrajudicial, pedir uma audiência. E ela cria instrumentos também para combater abusos na oferta de crédito a idosos e vulneráveis, que acontece muito, né? Você está em casa, chega um cartão de crédito. Você está em casa, chega uma compra. Ó, essa compra é sua. Só que você tem que pagar, senão você tem que devolver no correio, mas não é o correio perto da tua casa, é o correio lá no fim do mundo, dificultando a devolução. E a gente sabe que é assim, né, gente? Professor Júlio, como que eu sei que o meu cliente pode utilizar essa lei? Quando ela está numa situação de superendividamento. A dívida, o valor total das dívidas, pela sua renda, a renda do seu cliente, a renda líquida, você vai multiplicar vezes 100. Também, se mais de 30% da renda está destinado a pagar dívidas, e quantos brasileiros estão nessa situação, hein? Você pode estar nessa situação de alerta, pode utilizar essa lei também. Tá? Então, importante, hein? Olha como esse tema é importante. Professor, como que eu vou fazer esse cálculo? Na verdade, não precisa de uma perícia, nada disso. Se você tem uma dívida superior a 30% que você ganha, pronto, você já pode usufruir dessa lei. Se bem que ela pode ser aplicada por analogia em vários outros casos. Importante. Quando eu falo dessa lei, o que eu quero trazer para você? A Lei 14.181 ela foi aprovada em 1 de julho de 2021. Ela é utilizada pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Estatuto. Essa lei traz o conceito, a noção de superendividamento do consumidor. O superendividamento do consumidor ele pode ser definido, sim, como a impossibilidade global de o devedor, pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, sempre a palavra boa-fé tem que aparecer, eu não posso querer usar essa lei de má-fé, então eu compro um carro, uma moto, uma casa, e falo, opa, agora eu vou dar o balão, hein? Vou fazer a lei e eu vou negociar do jeito que eu quero. Não, se tiver má-fé, você perde a ação. Se tiver má-fé, você não consegue atingir o objetivo dessa lei. Então a palavra boa-fé, eu diria que é um trinômio, tá? Para ficar mais didático. Totalmente endividado, ultrapassa 30% da renda, boa-fé, e a questão também muito importante, que eu diria que é a subresistência. O que é importante saber também? Essa ação, essa tese, ela serve para todas as dívidas? Dívidas atuais e futuras de consumo? Sim, a resposta é sim. Mas um ponto importante, hein? Ficam excluídas as dívidas com o fisco. Então, dívidas tributárias ficam excluídas, ok? Ficam excluídas. Dívidas oriundas de delitos também. Então, eu tenho que pagar uma multa criminal, tá fora. Fisco, contribuição, tributo, tá fora. Oriundas de delitos, multas criminais, tá fora.
Não posso usar essa lei a meu favor, essa ferramenta. E alimentos, né, gente? Alimentos também não. Então, professor Júlio, o que fica fora? Quais dívidas ficam fora para eu explicar para o meu cliente, ajudar o meu cliente? Oriundas de tributos, fisco, oriundas de delitos, crimes, multas, punições e alimentos. Por analogia, multas ambientais, multas de trânsito também não entram, tá? Também não entram. Olha que interessante. O grande objetivo dessa lei não é criar uma sensação de impunidade. Ah, devo 20 mil reais de multa, não vou pagar, vou pedir parcelamento com base nessa lei. Não. Ah, não vou pagar alimentos ao meu filho porque tem uma... Não. O objetivo dessa lei é tirar você do buraco, tirar o nosso cliente do buraco. De dívidas reais, dívidas com um credor, fornecedor de produtos e serviços do outro lado. Então isso é importante. Eu trago para você também outro conceito importante, que o superendividamento é um fenômeno na sociedade atual, né? Pesquisas revelam desde 2005 que o brasileiro é cada vez mais endividado, ainda mais tudo cada vez mais caro. Por isso surge um novo mercado. Dizem até na advocacia do superendividamento, um novo ramo. O que você é? Sou advogado especialista em superendividamento. Surge mesmo. Surge porque tem mercado para isso. Tem mercado para isso. O superendividamento do consumidor é considerado um problema social, gente. Problema social. Realmente, a crise da Covid-19 aumentou ainda mais. Você sabe disso, quantas pessoas quebraram, perderam seus comércios, né? Pessoas ficaram desempregadas e sofremos as consequências até hoje, né, gente? É uma realidade. Então, essa lei ela surge para dar uma equilibrada nesse cenário, sem enxergar uma luz no fim do túnel. Essa lei, muitos falam, professor Júlio, essa lei é a falência do consumidor. Eu diria que, por analogia, é próxima a isso, sim. O superendividamento, se a gente não ajudar o consumidor, nosso cliente a sair do buraco, ocorre a morte civil, né, gente? A morte civil, você não consegue comprar nada. Você não tem nome para comprar nada, para fazer nada. Então, é uma ação, é uma ferramenta também de política pública. Também. O grande objetivo dessa ferramenta, dessa ação, é a exclusão social, ou melhor, evitar a exclusão social. Isso aparece no artigo 4. Artigo 4, inciso 10 do CDC. O grande objetivo dessa lei é evitar a exclusão de milhões de consumidores que ficam com o nome sujo e fora do mercado. A definição legal do superendividamento e seus elementos, claro que nós temos o Estatuto do Idoso também, mas o artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 54A no CPC. Então, importante. Essa lei ela traz conceitos importantes, elementos importantes de definição, subjetivos, materiais e finalísticos. Os subjetivos, eu diria que o ratione persona, ou seja, trata-se de noção que beneficia de fato consumidores superendividados, pessoas naturais, sejam profissionais ou não, né? Lembrando que consumidor pode ser pessoa física ou jurídica, e deve ser consumidores stricto sensu, né? Destinatários finais. Para ser consumidor, tem que ser destinatário final ou equiparados, né? É um ponto importante. As mudanças na parte geral, trazidas pela lei 14.181, trazem o quê? Uma mudança em relação ao tratamento com o endividado. Ele não pode ser excluído, ele não pode não ter a oportunidade de pagar. É uma diferença no tratamento. Então a lei cria, né? Tem esse foco na pessoa natural. Não tínhamos isso na pessoa jurídica, com a recuperação judicial de falência. Então, por isso essa lei é importante. Quero lembrar a você que nós já temos algo parecido na França, né? Muito utilizado, inclusive. Finalmente surge uma lei nesse sentido. Essa lei, na minha opinião, foi uma das melhores que apareceram. Existem boas leis, o que não tem no Brasil é aplicabilidade, né, gente? É fato, né? Não tem aplicabilidade. Então, ponto importante. Algumas dúvidas que surgem, você precisa saber responder quem te pergunta, né? Isso é importante. Professor Júlio, o que é a lei do superendividamento? A lei do superendividamento foi criada para forçar as empresas, os fornecedores de produtos e serviços, não estou falando só de banco não, a renegociarem a sua dívida. Se não fizerem,
essa lei traz a possibilidade de você usar um mecanismo dentro de uma ação que nós já vamos conversar, tá bom? Outra pergunta que foi feita aqui, professor Júlio, como funciona a lei de superendividamento? Na verdade, pode usar a pessoa física, a pessoa natural, que é o correto, endividada, que compromete a sua renda mais de 30%, que tem a boa fé, que não saiu comprando as coisas para depois aplicar essa lei. E essa vai ser a linha de defesa dos bancos, já é, né? Já é. Então, posso usar. Então, quem pode ser considerado superendividado? A lei define superendividado como uma pessoa que não consegue pagar suas dívidas. Lembrando que as dívidas são vencidas, já venceram, estou endividado, e vencendas, as que vão vencer. E o grande objetivo é manter o mínimo para sobreviver. Esse é o objetivo da lei. Quais dívidas, então, entram no superendividamento? Isso você tem que explicar para o seu cliente, hein? Atenção! As dívidas que entram no superendividamento, atenção, contas de luz, água, internet, telefone, boletos e carnês de consumo de todos os gêneros, crediários, falou empréstimo, crediários de qualquer natureza, dívidas do cartão de crédito, muita gente se afoga, mesmo com a lei que obrigou os bancos a parcelarem, né? Mesmo assim, empréstimos com bancos e financeiras, ou seja, todos os empréstimos, comprou uma moto, não consegue pagar, um caminhão, não consegue pagar, um carro, uma casa, um apartamento, um terreno, direto para a construtora, inclusive, parcelamentos, né, todos os gêneros. Então, entra aqui como fundamento, hein? Como usar essa lei? O primeiro passo é fazer, né, uma entrevista completa. O advogado treinado faz uma entrevista para entender se, de fato, as dívidas comprometem o cliente, a pessoa, mais de 30%. Notório. Feito isso, a ideia é entrar em contato, provar isso por e-mail, WhatsApp, reclamações de uma ouvidoria, no saque, que tentou renegociar e teve um não. O banco, o credor até fez uma proposta, mas fora totalmente da sua realidade, da realidade do seu cliente. E aí sim, surge o direito de fazer uma ação. Eu posso usar essa ação também para soluções importantes, como cláusulas contratuais abusivas. Eu posso usar essa ação para pedir até nulidade e cláusulas. Irregularidades em termos de adesão, contratos feitos com má fé, juros e taxas abusivas. Olha que legal. Como fazer o cálculo do superendividamento? Então, sempre data da negociação, prazo do pagamento. Quer ver? Você vai entender. O advogado do direito empresarial, o que ele faz na recuperação judicial? Isso não é só propor ação. Ele tem que fazer um plano de recuperação judicial. Juiz, eu estou devendo, a empresa está devendo 10 milhões, olha, tem um plano, eu consigo pagar 10 mil por mês. Começo a pagar A, depois B, depois C, depois vai indo. Essa ação também é uma ação que, em regra, eu posso e devo apresentar um plano. A quem eu vou pagar e como eu vou pagar. Por isso essa ação é uma recuperação judicial da pessoa natural. Isso é importante falar. E aí eu tenho que apresentar esse plano, a data da renegociação, o prazo de pagamento em meses, a quantidade de meses, lembrando que hoje, atualmente, se fala em 60 meses, limitação das parcelas mensais, valor máximo do pagamento mensal, taxa de juros mensal, carência em dias. Esse é o objetivo. Essa é a forma que eu vou conduzir. Uma palavra que eu também quero te explicar, existe o mínimo existencial. Muito falado, mínimo existencial. Preste atenção nessa aula aqui. Professor Júlio, o que é esse mínimo existencial? Então anota aí. O mínimo existencial, ele tem o seu conceito trazido pela lei do endividamento, superendividamento, que diz respeito ao mínimo que uma pessoa precisa para viver com dignidade, respeito, cobrindo as despesas básicas, como alimentação, moradia, saúde, educação e transporte. É o básico, né, gente? Para a gente viver com dignidade. Então, a lei, ela traz o mínimo existencial, é o termo, a nomenclatura que a lei utiliza, ela traz o conceito, e é o que eu vou aplicar nas ações. A lei do superendividamento, ela traz pontos importantes: educação financeira, prática de crédito responsável, repactuação de dívidas, que inclusive é o nome da ação de repactuação de dívidas, proibição de práticas abusivas,
processo de conciliação, ela traz. Então anote aí, vamos lá. O que é essa tal educação financeira? Importante. A lei incentiva, de fato, ações de educação financeira que não só ajudam os consumidores no entendimento das finanças, mas também nas escolhas, né? Consciente de compra, empréstimo, evitando o endividamento excessivo, ok? Em relação à tese das práticas de crédito responsáveis, a lei também traz. A lei, de fato, ela estabelece que as instituições financeiras devem sim adotar práticas de crédito responsável. São várias, né? Fornecer informações, orientações claras, completas, precisas sobre os custos, os juros, vou pagar pela tabela price, vou pagar pela tabela saque, né? Então, importante, os juros, custos, encargos, além de avaliar a capacidade de pagamento, né? Nós sabemos que no Brasil é muito comum, você vai comprar um imóvel, o corretor muitas vezes nem é culpado, ele é treinado para isso. Não, fica tranquilo, o setor de crédito vai fazer um levantamento, está pré-aprovado. A prestação do apartamento é 3 mil, o casal, os dois juntos, ganham 4. Gente, e aí? 3,5. Né? Então, como que é aprovado? Quer vender, quer empurrar, lá na frente vai dar bucha. Não vai conseguir pagar e vai perder o imóvel. Tem que tomar cuidado. É complicado, né? A repactuação de dívidas é o nome da ação. A ação de repactuação de dívidas. É a ação que já existia, mas surge agora de forma robusta, com a armadura de ferro, né? Agora sim. Que é a ação que os advogados podem usufruir, devem usufruir. Normalmente é cobrado 20% do valor da dívida. Normalmente, para ingressar com essa ação, é cobrado 2 salários mínimos mais 20% do valor da dívida. Com um plano aprovado, 20, 30. Então é uma ação com custo. Também não são ações que podem cobrar um valor alto, porque a pessoa já está endividada, já está numa situação difícil, mas é uma ação de volume. Nós já explicamos aqui que existem várias advocacias diferentes, e essa é de volume, você vai ganhar na quantidade. E é um trabalho bonito, um trabalho social, você vai ajudar realmente quem você contratou, porque em regra vai colher frutos. A lei, gente, para a repactuação de dívidas, isso é importante. A lei, ela permite que os consumidores superendividados possam renegociar suas dívidas. E aí pode ser feito uma audiência de conciliação ou pode ser feito via ação judicial e o Poder Judiciário condenar compulsoriamente. Então, o grande objetivo dessa lei, dessa ação, que eu estou falando aqui, a ação de repactuação de dívidas, que pouco advogado sabe que existe, a lei permite que os consumidores superendividados passam a negociar suas dívidas, garantindo um mínimo existencial para ele e para a família, que seja preservado esse mínimo existencial. A renegociação, gente, ela pode incluir também a revisão de prazos, taxas de juros, taxas cobradas, valores das parcelas, sempre com o objetivo de tornar pagável, né? Porque não adianta ingressar com a ação, o judiciário falar, pague dessa forma, e eu inventar uma coisa que eu não consigo. Essa lei também traz a proibição de práticas abusivas, isso já acontece com o CDC, o Estatuto do Idoso, mas a lei reafirma isso. A lei, ela proíbe práticas abusivas na oferta e contratação de crédito, o que inclui a omissão de informações importantes, o assédio ao consumidor para a contratação de crédito e a imposição de condições que discutem a compreensão dos termos do contrato, tá? E essa lei, conforme o Código de Processo Civil, ela traz a possibilidade de audiências de conciliação judiciais, quando existe ação, e extrajudiciais. Você pode entrar no sistema do TJ e propor uma audiência de conciliação, um direito seu. A lei estabelece a criação de núcleos de conciliação e mediação de conflitos relacionados ao superendividamento. Isso já acontece com a Caixa, hein, gente? Com a Caixa Econômica Federal. Tá? Então é importante também. Olha como esse assunto é importante, hein? O professor está fazendo muitas ações aqui no escritório, hein? Acho que nós já atingimos mais de 500 ações dessas aqui no escritório. Dessas 500 nós tivemos sucesso, eu acho que já em... eu acho que não perdemos uma até agora. Porque a lei é muito clara. Estou endividado, quero pagar, tenho boa fé, então eu quero pagar desse jeito. E se o banco não faz uma proposta diferente, as partes não chegam a um acordo, pode o judiciário condenar dentro dos padrões do plano de superendividamento, né, que seria o plano de recuperação judicial para a pessoa jurídica. Então é uma ação muito legal de fazer, é uma ação que você vai mudar só os fatos e o plano, em regra é muito padrão, mas é uma ação que ajuda muita gente. Então é uma ação interessante, né? Então é importante isso.
Legal, né?